Bom dia, meu amigo e minha amiga. Mais um dia abençoado que o Senhor nosso Pai nos concede. Que a presença de Jesus esteja com você neste dia, na sua jornada, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, aonde você está agora. O Senhor está aí contigo. A palavra de Deus diz que não há lugar aonde possamos ir a fim de escapar da presença de Deus. Todo o universo está cheio da presença de Deus. Nele, diz a palavra, vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, Deus é como se fosse a atmosfera, como se fosse o ar que nos cerca. Ele está em todos os lugares. Desfrute da presença de Deus. Desfrute do amor do Senhor que te envolve. Desfrute, sinta a presença e se alegre. Deus está com você. Ah, mas eu tenho errado, eu tenho feito algumas coisas que não agradam ao Senhor. Você acordou hoje de manhã porque Deus teve misericórdia de ti de novo. Te deu uma nova chance. Você pode hoje mudar o seu caminho. Mas você só vai poder mudar esse caminho porque Deus já teve misericórdia de você. Você não vai, através da sua mudança, conquistar a misericórdia de Deus. Mas você vai fazer jus a ela porque ela veio primeiro. Você primeiro foi amado. Você primeiro foi perdoado. Você primeiro foi aceito. E agora o Espírito de Deus está mostrando para você mudanças que são necessárias. Amém? Você está entendendo? Esse é o caminho da graça do Senhor. Primeiro recebemos, né? E depois começamos a viver de modo digno. Não é o contrário. Eu não conquisto nada de Deus. Eu não faço, né, algo para então o Senhor me enxergar. Eu não preciso orar, inclusive, alto e gritando para que Deus me veja. Não, eu não preciso chamar a atenção de Deus. Deus já está comigo. Se eu consigo levantar a minha voz em oração com humildade, é porque Deus já está falando comigo. Porque quando eu quero buscar o Senhor, é porque na verdade Ele já me despertou para a presença dEle. Amém? E é sobre isso, é sobre oração hoje o nosso assunto aqui no Devocional. Oração às vezes parece uma coisa tão... um assunto tão profundo, mas oração é algo muito simples. Oração é uma conversa. Oração é falar com Deus. Mas preste atenção, você não conversa com alguém apenas falando. Daí não, é um monólogo, né? A oração precisa ter, a conversa precisa ter a fala dos dois lados, né? Precisa ter um diálogo. E como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu preciso separar um tempo na minha oração para ficar em silêncio. E aí o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. Aí o Espírito Santo do Senhor vai suavemente ministrar ao meu coração as suas respostas, a sua sabedoria, a sua direção. Eu preciso acalmar a minha mente, falar com o Senhor e depois silenciosamente aguardar a sua resposta. Silenciosamente aguardar que Ele fale comigo. E Ele fala de diversas formas. Ele traz a sua paz, Ele traz a sua direção. Quantas vezes depois de uma oração em silêncio, Deus me deu a resposta para aquilo que eu estava pedindo. Me deu uma ideia, uma solução, um caminho, me mostrou como fazer. Nem sempre em palavras, às vezes em uma imagem na mente, às vezes em uma ideia. E aquilo é o Espírito Santo trabalhando. Então, eu me lembro de momentos assim de oração, onde eu escuto muito a voz de Deus, é quando eu estou lavando a louça, por exemplo. Geralmente eu tiro esse tempo para orar também. Eu falo com Deus, mas daqui a pouco eu me silencio. E o meu corpo está trabalhando, mas a minha mente está lá no Senhor. Quando eu vejo ali no silêncio, Deus começa a falar. Falar, trazer coisas, trazer respostas, ideias, palavras. O Espírito Santo vai nos guiando. Amém? E aqui hoje nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 2.
versículo 1 em diante, o apóstolo fala sobre a oração. E depois ele vai falar sobre a quem devemos orar. Isso é um assunto importante. Só tem uma pessoa que deve receber a nossa oração, as nossas preces, os nossos pedidos. E eu quero que você entenda hoje quem é essa pessoa. Diz assim: antes de tudo, eu peço que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivam uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só que maravilhosa essa primeira parte. Paulo aqui nos diz para orarmos em favor de todas as pessoas, especialmente daqueles que exercem autoridade, especialmente em favor dos reis, dos governantes, dos líderes. Por quê? Para que Deus os abençoando, nos abençoe também. Porque quando a liderança de uma nação, de um país, de um estado, é uma liderança que faz o bem, todos nós somos abençoados. Mas também quando ele fala de orar em favor de todos, ele explica algo muito importante, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Algumas pessoas acreditam que Deus escolheu só alguns para a salvação. Isso não é verdade. A verdade é que Deus sabe quem será salvo. Deus já sabe o final da história, Deus tem uma presciência. E há sim algumas pessoas que Deus predestinou para algumas obras, missões, inclusive para a salvação. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos se arrependam dos seus pecados. Deus é um pai procurando seus filhos perdidos. Deus é o pastor procurando a ovelha perdida. Deus é aquela mulher procurando a moeda perdida. Então, quando Jesus conta essas 3 parábolas, ele está falando do coração que Deus tem para perdoar e para salvar a todos, mesmo aqueles que se perderam, mesmo aqueles que estão distantes. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Apenas conhecendo a verdade é que podemos ser salvos. Qual é a verdade? Que somos pecadores. A verdade é que estamos condenados. A verdade é que Jesus, pela misericórdia de Deus, veio, morreu pelos nossos pecados e nos deu um acesso a Deus. A verdade é que se eu creio nele, eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho a vida eterna. A verdade é que não existe vida em outro a não ser em Cristo. Esta é a verdade. E olha agora o versículo 5. Eu quero que você ouça este versículo, que ele é muito importante. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate de todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Veja, só há um mediador. Mediador é quem está no meio. É quem intercede, é quem nos leva até Deus. Só há um para quem devemos orar. E a nossa oração deve ser endereçada a Deus em nome de Jesus, ou seja, através de Jesus, nós chegamos até Deus. Você não chega a Deus através de uma outra pessoa. Você não deve orar em meu nome, nem em nome de um pastor, de um bispo, de um padre, de um papa, nem mesmo em nome de homens da Bíblia, em nome de José, ou de Maria, ou de qualquer outro.
Porque nenhum desses nos leva a Deus. Eles eram homens como nós e precisavam de um Salvador como nós. Mas há um Salvador, há um mediador, e o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Por isso a nossa oração deve ser sempre em o nome de Jesus. Oramos ao Pai em nome de Jesus, porque Jesus, ele é homem e ele é Deus, e ele conecta Deus com o homem. Ele é o único mediador. Olha o versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um só mediador. Não existem vários. E não devo chegar a Deus através dos santos. Na verdade, queridos, os santos estão aguardando o dia do juízo e da ressurreição, como nós vamos aguardar. Os santos homens de Deus não estão ouvindo as nossas orações. Por mais piedoso que pareça, eu fazer a oração a alguém que foi temente a Deus, esta oração está sendo endereçada erroneamente. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só há um caminho, uma verdade, uma vida. E ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Portanto, se você tem orado em outro nome, se você tem pedido a outras pessoas, ei, acorda! É pelo nome de Jesus, é através de Jesus. Ore a Jesus. Jesus vai ouvir a sua oração e vai conduzir você à presença do Pai. Amém? Amém. Que bênção podermos desfrutar da presença de Jesus e da comunhão com Ele. É algo simples. Você não precisa ficar procurando um outro intermediário, você pode ir direto a Deus através de Jesus. Você não precisa que alguém ore por você. Você pode orar ao Pai e falar diretamente com Ele através de Jesus. Isso é maravilhoso. Amém? Querido Deus e Pai, queremos pedir perdão por todas as vezes que oramos em algum nome que não foi no nome do Teu Filho Jesus. Pedir perdão por tantas vezes que, talvez enganados por uma cultura que nos foi ensinada, que parecia até uma cultura bonita e piedosa, nos ensinaram, Senhor, erroneamente a orar em nome de Maria, a orar em nome de tantos outros. Mas hoje, Senhor, nós entendemos pela Tua palavra que nós temos livre acesso ao Senhor diretamente através de Cristo. Senhor Jesus, nós queremos nos unir contigo e elevar a Ti a nossa oração, pois Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós Te adoramos, Jesus, nós Te amamos e rendemos a Ti todo o louvor e toda a nossa vida. Oramos hoje também em favor das autoridades, do presidente da República, do governador, dos prefeitos, dos eleitos e dos que vão entrar agora, os que estavam e os que vão entrar. Oramos em favor dos magistrados, dos juízes, dos desembargadores. Oramos em favor dos deputados, senadores, vereadores. Oramos na nossa nação em favor de todos aqueles que exercem autoridade e pedimos que o Senhor conceda sabedoria e graça, que o Senhor abençoe esses homens e que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade também, para que sejam salvos. Pedimos dias de paz e refrigério, dias de liberdade para pregar o Evangelho nessa nação. Pai, agradecemos por tudo e Te adoramos nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, que tal gastar agora 5 minutos do seu dia evangelizando? Como é que você pode fazer isso? Pega esse áudio e compartilha com os seus amigos. Compartilha nos seus grupos, compartilha no grupo da família, do trabalho, com o pessoal do futebol. Compartilha aí com a sua turma para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus e sejam abençoadas por ela. Um grande abraço e até amanhã.